Bom dia. Dando continuidade, então, ao evento, vamos passar agora a nossa conferência de encerramento com o professor Philippe Humblé, que estudou Filologia Românica na Universidade Católica de Leuven, possui doutorado em Lexicografia Bilíngue pela Universidade Federal de Santa Catarina e de Birmingham. Por 25 anos ensinou língua, cultura e literatura espanholas, mais especificamente Borges e Dom Quixote, lexicografia bilíngue e tradução literária, português, espanhol e inglês, na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele voltou para a Bélgica em 2009 e atualmente ensina espanhol, tradução e cultura, bem como comunicação intercultural na Universidade Livre de Bruxelas. Suas publicações incluem livros como Dictionaries and Language Learners, artigos sobre a relação entre a tradução e a lexicografia, o uso de corpórea em estudos de tradução, a tradução de autores hispano-americanos, brasileiros, japoneses e alemães. Nos últimos 5 anos, ele tem se interessado particularmente pela tradução da literatura de imigrantes espanhóis, norte-africanos, japoneses e alemães na Europa e no Brasil. Felipe? Muito obrigado. Pois é, eu estava conversando hoje de manhã com o Walter, aí a gente percebe que a gente faz esses títulos, esses resumos para colóquios com muita antecedência, e depois a gente pensa, era sobre isso que eu ia falar? Então eu encurtei um pouco o título da minha fala, porque, que lógico, todo mundo sempre faz como se, o trabalho já está pronto, eu vou apresentar, né? E ninguém tem o trabalho pronto, né? Como vocês sabem. Bom, então, vou tentar não ler, mas eu tenho um texto aqui, né? Tá. Então, a ideia dessa palestra surgiu com a leitura, quando eu baixei uma tradução. A Luana não está aqui, mas a Luana certamente conhece esse texto, que é sobre que é o livro de Lawrence Stern, A Sentimental Journey Through France and Italy. Então eu baixei essa tradução na Amazon e dizia o seguinte na introdução: eu poderia até dizer, para tornar o meu argumento mais forte, é o tradutor que está falando, que eu tive de suprimir um bom número de trechos do original e completar o que eu havia suprimido. Eu não faria mais do que falar a verdade. Eu não achei as graças do Sr. Stern sempre muito boas. Deixei-as onde as encontrei e substituí-as por outras. Aí eu pensei, que engraçado mesmo, né? Hoje em dia, ninguém mais se atreveria a dizer esse tipo de coisa. Nenhum tradutor diria isso, né? Bom. Então, hoje, então, todos os tradutores, eu achava, e os teóricos da tradução, como eu tinha certeza, estão impregnados pela convicção de que o tradutor tem que respeitar o original e traduzir da maneira mais fiel possível, sem acrescentar nada e nem tirar nada, respeitando o registro, as metáforas, até a pontuação. Talvez seja interessante dizer que eu fiz o doutorado em lexicografia, e o doutorado, como todos nós aqui sabemos, é um pouco uma coisa na qual você fica, de uma certa maneira, toda a sua carreira, né? Mas eu, em Florianópolis, eu comecei a me ocupar também com tradução literária, aliás, tradução, que era na PEGET, que começou naquela época, e que, então, eu comecei com tradução literária e os teóricos da tradução literária pegando as coisas dos colegas que estavam em volta, não é? que tinham, sim, feito doutorado na tradução literária. Então, era para mim uma evidência, não é? Como eu digo aqui, que todos nós que entramos na universidade depois de Schleiermacher, Benjamin, Berman, Venuti, o que foi o meu caso, que a gente não precisava mais ser convencido de que uma tradução literária tinha que ser não domesticating, e sim foreignizing, para usar o termo justamente do Venuti. Então, o que acontece
muito, o que acontecia muito na UFSC, depois eu continuei depois também, se você quer fazer um mestrado, você pega aquelas 12 transformações do Berman e você aplica e você vê se isso bate ou não bate, não é? Aí já vai rapidinho, assim, tá? E eu achava que, efetivamente, estava falando justamente do Stern, quando você... Não, mas é só ler aqui. Isso aqui é a introdução a uma tradução que eu comprei na Amazon. Mas é de 1777, não se assuste. Bom. Então, era como uma coisa, uma evidência, eu acho que ainda é, nos centros acadêmicos, que os grandes exemplos eram Berman, Venuti, e que tinham como pedigree Benjamin Schleiermacher antes. Não é? Bom, então, as transformações do Berman, por exemplo, eu sei que elas são muito usadas, eu já li em muitas teses, e elas são vistas um pouco como essa maneira como você pode desmascarar um traditore entre os tradutores. Não é? Bom. A impressão é que, pelo Berman e o Venuti, uma tradução pode e até tem que chocar o leitor com uma linguagem que não se adequa àquilo que o leitor espera. O tradutor tem que ser visível mesmo, porque isso significa mostrar respeito à obra traduzida. O que é um pouco uma contradição. Tá? Ele tem que fazer um calque das idiosincrasias da língua a ser traduzida, imitar a sintaxe, a pontuação do original e mostrar respeito à obra traduzida. Isso sim é mostrar respeito, não só à obra, mas também à cultura de origem. No que se refere ao Berman e ao Venuti, os livros dos dois, de fato, se baseiam, em grande parte, em obras já traduzidas. Não é? Eles criticam a obra, às vezes bem, às vezes mal, e eles criticam também muito críticos das obras. E, inclusive, críticos que criticaram as traduções que eles mesmos fizeram, o Venuti e o Berman. Por exemplo, as críticas no caso do Berman, da Eneida do Klossowski, e as críticas do próprio Venuti, as traduções do próprio Venuti, do Terquetti. O comentário, eu aceitei isso sempre como um axioma. Agora, o comentário, a tradução de Stern, fez com que eu começasse a questionar essa convicção que uma tradução não podia se conformar aos hábitos linguísticos do público-alvo. Ou não totalmente, não preferencialmente. Nesse momento eu pensei que eu tinha que fazer uma coisa um pouco mais objetiva para ter um material um pouco mais empírico. Então eu fui aplicar umas técnicas da lexicografia e da linguística de corpora nos dois autores que me interessavam, que eram o Venuti e o Berman. Aí, o que eu fiz? Eu peguei as obras do Venuti, as duas principais, e as duas principais do Berman. Do Venuti é o Scandals of Translation e The Invisibility of the Translator. O quê? Translation and Visibility, isso mesmo. E eu fiz um corpus daquilo, aí eu, com outros corpos que eu tenho da língua inglesa em geral, eu comparei então essa lista de palavras com a lista de palavras do corpus inglês. Bom, aí deu isso como resultado. Aí, isso realmente, sinto muito, mas é infalível aquilo. Isso vale como evidence in court, não é? Vale como prova num julgamento. Então, as palavras são ideological identity, bourgeois, não é? English values
canon, colonial, dominant, copyright, americano, né? E economic, americano. Né? Então, achei isso muito interessante porque tanto o Venuti quanto o Berman, eles falam de literatura, não é? E a gente pensa em outras coisas quando a gente pensa em literatura. Bom, no caso de Berman, deu o resultado seguinte: pur concept, ethnocentrique, déformation, réflexion, essence, expérience. Não preciso traduzir porque são as mesmas palavras em português, né? Bom, isso para mim, eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque eu reli esses livros justamente para a gente vem aqui falar 40 minutos e a gente se prepara 5 meses, não é? Então eu li todos esses livros e já era uma impressão que eu tinha e que de repente ficou totalmente confirmada, que no caso do Venuti, não é? Pelas palavras que são essenciais, keywords nas obras dele, ele se ocupa de política, não é? Nesse sentido, ele me fez pensar muito no Noam Chomsky, não é? Que é um linguista, mas que depois começou a se interessar por política, e faz só política, de fato. Então, o centro da preocupação dele é a dominação do mundo pelos anglo-saxões, e mais exatamente da língua inglesa, não é? Exatamente como o Chomsky, que ele mesmo faz parte desse mundo, mas ele ataca. Bom, essa língua inglesa não somente domina o mundo, mas proíbe que os que falam essa língua não tenham contato com o resto do mundo e se desinteressem por ele. Ele tem aquela porcentagem muito citada de que as obras traduzidas para o inglês são somente uma porcentagem tão pequena, né? E o Pym respondeu a isso em um artigo que chama Scandalous Statistics, mostrando que essa estatística realmente não vale nada. Realmente não vale nada. A gente sabe que se a gente quer a tradução de uma obra da albanesa, ou sei lá, a gente tem que procurar primeiro em inglês, depois em francês, depois alemão e etc. Bom, isso mesmo. Eu acho muito interessante. O que eu fiz, então, só para que fique claro, eu tenho um corpus que é uma enciclopédia inteira em inglês. Então, são milhões de palavras. Como é enciclopédia, a enciclopédia em si é um gênero muito interessante para fazer um corpus, porque ele engloba tudo, ele fala de tudo, não é? Não em termos de registro, porque é um registro intermediário, assim, não é um registro popular, digamos, né? Mas a gente também não está falando de obras populares. Então, você faz uma lista de palavras do corpus milionário da enciclopédia e você compara essa lista com, não, e vê o que destaca, não é? É uma ferramenta que eu acho muito útil. Bom, então aqui eu fiz a mesma coisa com o Berman. Não é? Então, tanto em The Invisibility of the Translator quanto em The Scandals of Translation, a preocupação de Venuti é contextos literários, mas não é uma preocupação literária. Assim, por exemplo, em The Scandals of Translation, ele começa com a frase: os escândalos da tradução são culturais, econômicos e políticos. Não é? Isso já está na primeira página. Não é? O caso do Berman é um pouco diferente. Aqui temos uma preocupação que eu chamaria de político-filosófica. Sua preocupação é com a dominação sobre o mundo do hemisfério ocidental em geral, Europa, Estados Unidos mais que nada. A sua preocupação é o etnocentrismo. E nesse sentido, o Berman, ele é realmente filho de Maio 68 e Derrida, essas coisas assim. Né? Bom. Sim. Bom. Se eu puder resumir os pontos de vista, tanto do Berman como do Venuti,
a preocupação que eles têm com a tradução é uma preocupação ética. Isso eu acho fundamental. Eu acho que, inclusive, eu fiz algumas pesquisas assim, mas eu acho que eles introduziram um pouco esse conceito de ética na tradução. Bom, agora, qual o ponto de vista de Borges? Eu peguei um conto que ele traduziu, bom, que eu achava que ele tinha traduzido, mas o Walter me disse que não tem muita certeza sobre isso. Agora, depois de ler, porque seria uma tradução do Bioy Casares e o Borges. Depois de eu ler esse conto não vai estar aqui. Não está nesse... Bom, em todo caso é longo demais para ler, e eu fiz um resumo. É um conto que chama The Dream, do O. Henry, El Sueño, e eu fiquei convencido, depois de ler o conto, que eu reconhecia a mão do Borges. Bom, agora, depois eu posso mostrar todas as modificações, os tipos de modificação. Não? Seria longo demais, em todo caso, eu fiz um resumo aqui, né? Deixa eu ver. Então, do Borges, né? Então, o que ele faz é que ele descarta certas coisas, ele acrescenta outras coisas e modifica outras coisas. Não é? Em si, você destrinchando com um pouco mais de detalhe, ele cabe totalmente no decálogo de 12 do Bergman, de fato, o dosólogo, sei lá. Não é? E aqui tem, então, alguns exemplos. Eu comecei a traduzir isso para o português, mas de fato não precisava, né? Mas é igual em espanhol, então, né? Então, diz aqui, aqui. O original, então, diz, não sei se vou ler. Bom, tudo isso foi descartado, em todo caso. Não é? The remaining four smoldered silent in their cells, no doubt, feeling their social ostracism in limbo-lane society more keenly than they did the memory of their less picturesque offenses against law. Sim, por isso que eu traduzi, porque não está no espanhol, claro. Não está no espanhol, por isso que eu traduzi. Bom, mas, desculpa. Mas então, isso ele tirou. Aí, depois, claro que é um pouco como dizem os alemães, hineininterpretieren. A gente fica interpretando quando já sabe dos fatos. Não é? Mas quando você vê isso aqui, é um pouco mais. Ele quis dar, assim, o Henry, uma impressão de filosofia, de profundidade psicológica. Tudo. E não deu muito certo. Não é? Aí ele bota para dizer, não é? Não é? Tá. Daí, mas aí ele acrescentou coisas também. Muitas coisas, só estou dando um exemplo, não é? Então, essa é uma coisa que ele acrescentou. En el pabellón havia 7 condenados à morte. Por alguma razão, no original tem 9. Não sei se ele achou muito cruel a pena de morte, aqui tirou 2. Absolveu. Desde que estaba allí, 3 habían sido conducidos, uno enloquecido y peleando como un lobo en la trampa, otro no menos loco, ofrendando al cielo una hipócrita devoción. Hipócrita devoción, eso es Borges ahora, ¿no? El tercero, un cobarde, se desmayó y tuvieron que amarrarlo en una tabla. Se preguntó cómo responderían por él su corazón, sus piernas y su cara. Eso ahí no es O. Henry, ¿no? Claro. ¿Por qué esta era su noche? Pensou que já seria lá casi las 9. Depois, e tem coisas que ele modifica também. O quê? Botou de novo? Não. Ah, não quis.
Pode ser, pode ser. Tá. Então, aqui no original, diz: Maybe we have to call the move damn glad to play the jack with dead contenders. Quizá volvamos a jugar outra vez. Aqui também. It's a regular thing, you know, all theirs to feel like they need brace and no danger of it become a habit with them, you see. Claramente popular, não é? Es costumbres, tú sabes. Todo lo toman para darse ánimo, no hay peligro de que se envicien. Murray drank deep into the bottle. Murray bebió profundamente. Então, deixa eu ver qual. Então, eu resumi, eu peguei todas essas modificações e eu resumi, não é? Aparentemente é uma rejeição da fala popular, não é? Porque, como citar, tem uma coisa também engraçada, que ele modifica o nome da pessoa, em vez de, ele coloca, só um instantinho, ele muda o nome. Por exemplo, ele muda o nome Len, ele muda para Frank. Leonard Winston, ele muda para Francisco Winston. e Bonifácio, ele muda para Carpani. Então, os condenados são italianos, não é? Na visão do Borges. Então, a gente pensaria, bom, ele pode usar um pouco de lunfardo, né? Bom, eu sei que ele achava que o lunfardo era meio, assim, artificial, não é? Mas ele podia, né? Bom, não, ele tira tudo isso, sistematicamente. Depois tem a típica desconfiança do Borges com relação ao adjetivo, não é? Ele tira vários. E depois ele tem também uma preferência pelo abstrato em detrimento do concreto. Por exemplo, ele tem drank deep into the bottle e bota profundamente. Tem várias coisas assim também. Então, as deformações que o Berman elenca como os exemplos do mau tradutor são para Borges os 10 mandamentos a serem seguidos, parece. A preocupação do Borges não é ética, não é? Ela é estética. E por várias razões, o mundo acadêmico privilegiou, durante as últimas décadas, o ponto de vista ético, em detrimento do estético. Não é? Bom, evidentemente, quando algo é apresentado como uma escolha moral, é difícil escolher a favor do que o que é representado, ou contra o que é apresentado como relegado, fraco, injustiçado, ignorado, invisibilizado. Se você coloca a escolha dessa forma, bom, aí está tudo bem, eu sou a favor do fraco, eu sou a favor da vítima, do etnocentrismo, bom. É óbvio que a tradução tem aspectos éticos. Eu, pessoalmente, eu trabalho com tradução e imigração, não só na literatura, mas também em hospitais, juizado, polícia e essas coisas assim. E, logicamente, aí a gente vê que a tradução realmente tem aspectos éticos. Mas, quando se trata de literatura, eu não sei se é tão ético com relação ao próprio autor que está sendo traduzido. No caso do O. Henry, por exemplo, ele é considerado um escritor secundário, digamos, né, no mundo inglês. E, de fato, o Borges melhora muito o Henry. Então, num certo sentido, do ponto de vista ético, se a gente precisa falar da ética nesse contexto, ele ajuda o autor original.
se inventou aquele trocadilho tradutore, traditore, que todos nós conhecemos, que todos nós citamos. Né? O interessante é que nesse dito tradutor, traditore, já tem alguma coisa ética, porque o traidor é sempre alguém que é mal visto. Não é? Eu lembro agora por exemplo, na La vida es sueño, en Calderón de la Barca, ¿no? Que dice, ¿quién necesita al traidor después de la traición? ¿No? Então, há toda uma história negativa do traidor, que já está embutido nesse tradutor e traditore. E eu acho que eu tentei saber por que a gente se enveredou nesse caminho proposto pelo Venuti e o Berman, com tanta facilidade na academia. Não tem muita voz assim que ataque esses dois, que eu saiba. Então, quando a gente volta para o Berman e Venuti em relação com o Borges, você sente que, para eles, é uma presença incômoda, realmente. Eles mencionam, isso eu contei também, eu sou um contador, mas eu contei também, e eles mencionam o Borges 2 vezes, eu acho, o Venuti, e 3 vezes o Berman. Quando o Venuti cita o Berman, ele cita o seguinte. Então, assim, isso eu não traduzi. Bom, então, mas ele mesmo, ele está falando do Giovanni, um dos tradutores do Borges, com quem o Borges trabalhou muito tempo, assim, pessoalmente, não é, em Buenos Aires. Então, ele diz do Giovanni, mas o Giovanni, ele mesmo, estava tentando impor no Borges um regime discursivo que reprimia as peculiaridades literárias da escrita inovativa do Borges. Ele praticava um anti-intelectualismo na tradução de um tradutor, de um escritor eminentemente intelectual. Depois de 4 anos, Borges abruptamente acabou com a colaboração. Agora, isso está no Venuti, então. Agora, quando a gente lê o famoso livro, que já foi muito citado aqui, do Bioy Casares, sobre o Borges, a gente sabe que ele realmente se encheu do Giovanni, e que ele diz, inclusive, que ele parecia muito a Astete, de quem, naquela época, ele estava querendo se separar. Então, ele via os paralelos, então não tinha nada assim de domesticating Fahrenheit, não tinha nada disso, ele se encheu simplesmente pessoalmente do de Giovanni. Mas é explicado pelo Venuti nessa coisa que ele inventou, propagou de foreignizing, domesticating. Não é? Mas, na realidade, não foi assim. As menções que o Venuti faz a Borges são poucas e mais do tipo reverenciais. Ele elogia a obra do escritor argentino, mas não cita seus ensaios sobre tradução em suas obras principais. Vale a pena lembrar que, para seu Translation Studies Reader, que é do Venuti, ele escolheu de Borges o texto Os Tradutores de las Mil y Una Noches, e não os textos que eu acho, em termos de tradução, mais corrosivos, talvez, né? Como La Supersticiosa Ética del Lector ou Las Versões Homéricas, né? Que se opõem completamente ao Venuti. Mas isso ele não disse, não fala disso, né? Ele fica assim, com reverência, ele tem medo de Borges. Né? Alguma coisa não muito diferente ocorre com o Berman, mesmo se o Berman escreveu, inclusive, um ensaio especial sobre Borges vie œuvre, uma coisa assim, né? Ele é citado em L'Épreuve d'étranger, ele é citado 2 vezes, e a tradução e a lettre
ele interpreta, inclusive, o Borges de uma forma assim que não acho correto, mas, bom, esse é outro capítulo. Para finalizar, não, ainda não faria analisando, tenho 9 minutos ainda? 9 minutos. Tá. Então, eu não estou dizendo que o Venuti e o Bergman são a mesma coisa, eles são claramente diferentes, mas eles se veem como investidos como uma missão ética que o Borges não tinha, eu acho. Ele fala muito de política, assim, mas assim, não via na literatura uma missão ética. Não é? Bom, aí, como a gente sempre fala assim de levar o autor até o leitor até o autor, o Schleiermacher, né? Aí pensei no livro do Georges Monin, que é justamente sobre Les Belles Infidèles, não é? As Belas Infiéis, que é justamente, estou me referindo agora ao começo dessa fala, que seria o século XVIII, mais do que nada, né? Esse livro de Georges Monin, aliás, eu acho muito, muito bom e eu vejo muito pouco citado, a não ser a palavra Les Belles Infidèles. Bom, então, tentando ir à raiz dessa controvérsia, eu achei isso aqui, na página 57 do livro dele. As belas infiéis não pretendiam, no século XVIII, outra coisa a não ser evitar o que o gosto do seu tempo achava repugnante. Então, eles muitas vezes modificavam coisas no original. Uma coisa assim que eu lembro agora é que no original eles falavam de vacas ou de carneiros, esse tipo de coisa. Isso no século XVIII, para o gosto assim da aristocracia, é muito sujo, então eles modificavam. Essa era uma das razões. Isso explica esse fato, porque no início do século XIX, a reação contra as belas infiéis assumirá a forma de um retorno ao palavra por palavra, que é uma coisa que está também em Bergman e o Venuti. Bergman talvez um pouco mais, inclusive. Já que falamos repetidamente em ética durante essa palestra, o Borges justamente tem esse ensaio que eu já mencionei, que é a supersticiosa ética do leitor, que eu acho uma boa contra-veneno, não é? O Bergman e o Venuti não são veneno, mas que se opõem realmente aos dois. Que é isso. A página perfeita, a página na qual nenhuma palavra pode ser alterada sem dano, é a mais precária de todas. Precariar. As mudanças de língua apagam os sentidos secundários e as nuances. Perfeito é a página que consiste daqueles delicados valores e que mais facilmente se desgasta. Inversamente, a página que tem vocação para a imortalidade, não é? Que é realmente muito boa, pode passar pelo fogo das erratas, das versões aproximadas, das leituras distraídas, de incompreensões, sem deixar a alma no teste. A Bíblia é um dos grandes exemplos, e o Dom Quixote é um exemplo que ele cita, que o Dom Quixote, que sempre perdia todas as batalhas, ele ganhou muitas póstumas batalhas contra os tradutores. E, efetivamente, o Dom Quixote, você pega como é que chama, do sítio do Pica-Pau, como é que é? Monteiro Lobato, por exemplo, também é um Dom Quixote, não é? Ele sobrevive o tempo todo. Bom. Onde então se esconde a ética do leitor? O que ele quer dizer exatamente com a ética do leitor? Eu acho que não é impossível que postumamente ele esteja zombando da ética de Venuti e Bergman. Para Borges, um texto literário é como uma partitura, da qual o tradutor é o intérprete. Ele tem que tirar o máximo dessa partitura em proveito do leitor e, portanto, do próprio escritor. E se a literatura não é um certamen, como certa vez disse Borges, também não é uma missa. Muito obrigado. Abrimos para perguntas, então.
Então, que bacana, Felipe. Estou animada com o meu pós-doc. Eu fiquei pensando, eu desenvolvi um projeto, acho que foi de 2010 a 2012, justamente porque o Venuti sempre me incomodou profundamente, desde a graduação. Não fale muito alto. Então, eu resolvi pegar o Venuti tradutor. Então, eu peguei Tarquetti, né, Racconti Fantastici, e peguei a tradução dele, né, para o inglês, e peguei Melissa P, aquele que fez um sucesso, eu não sei, tem tradução para todas as línguas, eu acho, né, que é um romance em forma de diário dessa garota que erótico, bastante. E o Fosca também, que ele traduziu por Passion, né? E, incrivelmente, ele é invisível, ele não poderia ser mais invisível na tradução dele. Apesar... É incrivelmente invisível. É fantástico. Realmente, como ele consegue, na hora do vamos ver, né? Quer dizer, tem uma editora ali por trás que contratou e tudo, e ele está traduzindo um best-seller, no caso da Melissa P., e ele age como tal. É incrível mesmo. Você não conhecia? Não. É fantástico. Ele também fez uma outra coisa bastante interessante. O Tarquetti, ele vai fazer um plágio de um conto da Mary Shelley. E ele traduz e atribui a ele mesmo, né? Anos depois, pouco tempo depois, que ele morreu muito jovem, na verdade, né? Ele só muda o título para tirar, porque o título era exatamente igual em italiano e em inglês. E aí ele tira como qualquer referência da Shelley e pilha o texto mesmo, né? Isso é conhecido, todo mundo sabe, e aí o Venuti, nessa mesma antologia, vai traduzir o plágio do Tarquetti para o inglês, sendo que o original da Shelley, obviamente, é em inglês. Né? Então, ele faz essas coisas que a gente fica se perguntando assim, e daí, né? Não sei. Queria que você comentasse um pouquinho dessas nuances assim, do Venuti, né? Ele tradutor, ele teórico, e ele que realmente, no fundo, o que parece, o que você colocou, é que ele não curte literatura. A briga dele é completamente marxista, não tem a estética, simplesmente não aparece, não é uma questão ali para ele, né? Eu lembro assim dos comentários dele do Tarquetti, aí parece uma tradução de uma sofisticação extrema, porque aqui usei esse procedimento, aqui usei esse tipo de linguagem, aí mudei o registro, assim, né? E não sei, não fui comparar com o original, eu poderia ter feito isso, mas... Nos contos fantásticos, né, do Tarquetti, às vezes tem contos que ele está completamente invisível e outros contos que ele aplica, né? Porque esse é uma paixão dele. O Tarquetti é uma coisa, ele queria porque queria colocar o Tarquetti entre os clássicos dos clássicos, né? É uma das obsessões muitas dele, né? Mas na Melissa P, por exemplo, ele não existe. Ele é o avesso do que ele prega, justamente. Mas esse Melissa P não é uma obra literária. Assim. Ela acha que é. É um best-seller. É um best-seller. É. Oi? O quê? Não. Então, é história... Dizem que é real, né? Eu li todo porque eu fiz o cotejo. Então, é a história dessa moça italiana, que deve ter uns 16 anos, e começa uma vida sexual bastante intensa, com vários tipos de
experiências criativas, né, de toda sorte. Não sei se vocês leram. Melissa Pé é o nome da autora. Isso. Como é que ficou em português? Desculpa. Isso. 100 escovadas antes de dormir. 100 escovadas antes De comer? cabelo. Porque ela tinha coisa de escovar o cabelo. A mãe ensinou que ela tinha que escovar bastante o cabelo antes de dormir, para o cabelo ficar bonito, né? Tinha essa coisa. Então, e ele é absolutamente, na hora que ele está ali no mercado, para pregar toda a teoria dele, o que está por trás, ele, né, é um tradutor assim mais invisível possível. É incrível. Isso que eu disse também, que parece que isso está no resumo que eu mandei, que eu não lembrava, mas o Walter me disse hoje de manhã que eu tinha pensado também, isso é uma coisa realmente acadêmico. Você pode falar esse tipo de coisa sem nenhum, porque não é o seu trabalho, não é? Então, bom, o Berman traduziu, né, acho que Roa Bastos, não foi? Roa Bastos, o Venur também traduziu, como é que é? Arlamen, sim. Lança-lhamas, bom, sim. Mas é uma situação um pouco diferente do que você depender do trabalho de tradução e, não, eu sou tradutor, dependo desse trabalho, então eu vou fazer desse jeito, não é? Estrangeirizante, você, de fato, você pode se dar o luxo de falar desde outra perspectiva, né? Por exemplo, ética. Mas a pessoa que compra um romance traduzido tem a perspectiva estética. Mas não é? A não ser os acadêmicos que têm que fazer uma palestra sobre aquilo. Mas normalmente você compra por razões de entretenimento. Obrigado pela fala, muito interessante, muito cheia de novidades para mim, né? Eu estava pensando se essa questão dessa diferença que pelo que eu entendi já está apontada nesses autores como Venuti, entre estética e ética, não seria também uma diferença entre estéticas diferenciadas? É questão de dizer, não, eu não aceito isso, eu acho isso não é ético, isso é estético demais para mim, eu acho que é um modo de dizer, essa estética não me interessa. Essa outra estética. Como o Borges também, acho que no fundo ele acaba fazendo isso, a supersticiosa ética do leitor, meu entender. Antes, a primeira vez que eu li o texto, eu pensei, um texto meio, né, metafísico, essencialista. Depois eu acredito que tenha tido outra compreensão. O que ele critica como supersticiosa ética do leitor seria uma estética diferente da que ele prega. E que é uma estética não métrica, não quantitativa do texto, não puramente sintática e gramatical, mas uma estética qualitativa. Dele dizer das versões que resistem, da obra que resiste às traduções, quer dizer, de aspectos que tem a questão do cânone aí, claro, também, eu acho, mas da questão da obra que se presta pela leitura a dimensionamentos que não são meramente quantitativos, não sei o quê, e tal, que acaba sendo muito uma questão presente na tradução, eu acho, mas dimensionamentos qualitativos, dimensionamentos da obra não como algo que se explica matematicamente, digamos, que se explica pela métrica do texto, pelos aspectos mais sintáticos, mais gramaticais diretos, mas se explica pela questão qualitativa da divergência das leituras, que acho que a divergência das estéticas está aí, e a divergência da ética e estética, me parece, como eu disse, também é uma questão de divergência entre estéticas diferentes. Aquela coisa do debate intelectual de não aceitar, de dizer, você fez isso, ok, mas não é o que você devia fazer, você devia ter feito do meu jeito. Que o Borges faz de uma forma que eu acho interessante aqui, e que o Venuti, pelo visto, pelo que eu entendi, faz de uma forma não tão interessante. Falei alguma besteira? Pensar antes de falar, ué. Eu falei alguma besteira aí. É que eu acho que é interessante você falar que eles teriam uma outra estética, não é?
uma estética derivada da ética. É. Aham. Sim. E, de fato, as duas coisas têm alguma relação. Porque se uma criança fez alguma coisa eticamente repreensível, não é? Você fala, que feio que você fez, não é? Agora, feio é uma dimensão estética, não é? Então, as duas coisas estão relacionadas, não é? É no discurso mesmo, não é? Então, o Venuti, de certo, ele acha uma tradução do tipo de Borges uma coisa feia. Segundo a teoria dele, seria uma coisa feia. Agora, não é? É uma questão de palavras nesse sentido, né? Você pode dizer que é realmente um pensamento muito interessante, porque eu fiquei pensando nisso também, porque uns meses atrás o meu filho perguntou qual a diferença entre os animais e os homens, não é? Bom, não respondi na hora, mas depois eu pensei, a estética e a ética, não é? É isso que diferencia o homem. E depois eu fiquei pensando, olha só, ética é a parte da palavra estética. Não sei se etimologicamente tem alguma coisa a ver. Eu acho que não. Né? Mas você tem razão, você pode ver essa ética como um tipo de estética. Mas aí, eu acho que quando essas duas coisas se confundem, a gente começa a falar em ideologia, eu acho. Não é? Quando você está muito convencido, como a gente era na época assim, da universidade, por exemplo, de que tudo tinha que ser de esquerda, de revolucionário, aí você começa a achar essas coisas que não cabem dentro dessas categorias éticas como feio mesmo, não é? Você não consegue achar bonito, não é? Como o Stalin não conseguia achar bonito a música agora não estou me escapando. Shostakovich, por exemplo, não é? E você diz, não, isso não é bonito, você tem que escrever assim, porque o realismo socialista diz que é. Essas coisas são efetivamente misturadas. Eu agradeço pela sua observação. Sim, sim. Aham. Sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, então. Podia faltar, né? Você começou falando de como o Schleiermacher influenciou o Bergman e o Venuti nessa busca pelo estrangeiro na tradução, né? Quer dizer, nesse movimento de levar o leitor até o autor, né? Sem se perguntar se o leitor quer ir até o autor, né? Porque muitas vezes o leitor não quer e o tradutor arrasta ele para lá, né? Será que porque a leitura do Schleiermacher quer dizer, o texto do Schleiermacher, bem como dos teóricos que eram contemporâneos a ele, como o Schlegel, como o Humboldt, né? Mais ou menos contemporâneos, ele está inserido dentro de um contexto de uma Alemanha que tenta se desbarbarizar. Isso mesmo. Né? Há uma preocupação dos alemães nessa época totalmente diferente. Quer dizer, então, será que esses textos não foram recebidos na modernidade de uma maneira errônea, quer dizer, totalmente desprovidos desse contexto cultural em que eles surgiram pela primeira vez e no qual eles tinham uma função realmente, porque essa era um desejo, uma ânsia que os alemães tinham de se inserir dentro de uma Europa cuja cultura era principalmente de origem greco-latina e influenciada principalmente pelo latim, quer dizer, os modelos de cultura eram franceses, italianos, né, e a Alemanha queria se inserir dentro dessa Europa. Você não acha que isso está, de certa forma, na base tanto do Bergman quanto de várias tentativas de
levar o leitor à força até o autor, sem querer saber se o leitor quer ir, né? Porque os alemães queriam ir, mas será que nós ainda queremos ir? Será que o nosso público quer ir? Queria que você comentasse. O público, com toda certeza, não, porque se o público, as editoras não são entidades beneficentes. Então, se o público quer uma tradução que parece um pouco estranha, que parece realmente a tradução, as editoras já fariam isso, sem nenhuma dúvida. Então, eu acho que não tem nenhuma discussão. Agora, o que você diz do Schleiermacher é que justamente ele tem essa metáfora muito bonita, não é? Ele levar o leitor, essas coisas assim, mas como você fala muito bem, assim, o contexto era completamente diferente, e inclusive o Berman, sem dúvida, sabia isso, porque a L'Épreuve de l'étranger é sobre essa época e sobre esses autores, então ele sabia isso, logicamente. Mas isso ficou dentro, porque no final das contas, assim, a gente sempre volta a esse mesmo negócio do Cícero, a letra, o sentido, depois o São Jerônimo, não é? É sempre a mesma coisa. Depois o Renascimento francês, né? Onde também se faz de fato isso. Nesse caso, no Renascimento, du Bellay, essas pessoas do Renascimento francês, que é para enriquecer o francês naquela época, como os alemães fizeram com um atraso. Bom, teve o Lutero, mas eles fizeram com algum atraso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E também, quer dizer, porque eu tento trabalhar na minha cabeça essa dicotomia entre... que, de certa forma, é uma dicotomia que resume a história da tradução, né? Ser fiel à letra ou ser fiel ao sentido. E, obviamente, racionalmente, todos nós sabemos que o caminho certo é o caminho do meio. Que se você for para um lado ou for para o outro... Porque como eu venho de uma tradição mais filológica, né? Principalmente de poesia, o que eu percebo muitas vezes é que as tentativas estrangeirizantes... que me agradam, de certa forma, não vou dizer que me desagradam, mas muitas vezes elas se transformam numa espécie de comentário teórico, que utiliza a tradução apenas como uma ilustração do que você quer demonstrar no texto. Né? Então, por exemplo, recentemente eu estava escrevendo um texto sobre métrica, e o que a gente nota em muitas traduções que querem reproduzir a métrica greco-latina é que elas tentam reproduzir exatamente, quer dizer, são dois sistemas completamente diferentes. A métrica greco-latina é baseada na quantidade e a nossa língua é baseada numa métrica de quantidade. Eles tentam reproduzir exatamente as mesmas posições das longas com as acentuadas, né? De forma a mostrar, a que fique evidente no texto, o conhecimento métrico do tradutor, mais do que uma preocupação com a apreciação estética. Então se criam monstros terríveis. Né? Mas, por outro lado, quer dizer, de certa forma é uma angústia isso. Por outro lado, eu acho que se o tradutor profissional é, de certa forma, levado a obedecer uma determinada necessidade do mercado, né, porque ele está trabalhando para uma editora, então ele não pode simplesmente fazer o que ele quer, né, porque não vai vender. O tradutor acadêmico teria uma liberdade maior de repente, criar na tradução, né, no sentido benjaminiano de extrair daquela tradução uma faceta que de outra forma comercialmente não seria possível. Né? Então eu acho que os dois lados aí eles talvez pudessem ser reconciliados, né? Quer dizer, os tradutores acadêmicos tentando fazer experimentações com a tradução, que de repente pode resultar em coisas maravilhosas, como as traduções do Hödler e do Pinder. Né? Então, quer dizer, seriam campos que poderiam se autofertilizar. Né? E nós, como teóricos, às vezes a gente esquece muito disso. Né?
Não sei, não é tanto uma pergunta, mas uma reflexão. Eu estava pensando nisso enquanto você falava. Eu acho que você tem toda a razão, que essa fecundação, claro que é muito interessante o que escreve o Venuti e o Berman, né? É só aplicar a risca, assim, um pouco arriscado para fazer. Mas, agora, você mencionou também a poesia, né? Aí a poesia, aí já complica mais, eu acho. Porque se você lê, por exemplo, o Haroldo de Campos, né? Na tradução de poesia russa, por exemplo, né? Aí, bom, só para começar, eu não posso ler o original. Então, não sei se ele está domesticando. Né? Às vezes, eu acho que ele tem uma tendência extrema à domesticação, tanto que começa a ficar uma foreignização. No sentido de, se você lê eu acho que, mas isso faz muitos anos que eu li uma tradução dele, eu acho que do Catulo, no qual o Catulo, uma personagem da poesia, mora num duplex, por exemplo. Isso eu não sei se tem uma coisa assim. No caso do Haroldo, eu acho que o que salva ele também, e o que não salva outros tradutores, mas o que salvava ele é que ele era um grande poeta. Exatamente. Né? Então isso salva a tradução dele. Né? E o Haroldo pressupõe, de certa forma, um leitor mais intelectual, né? Que conhece o original e que vai poder apreciar a transformação na tradução. E que, claro, a maioria dos tradutores não pode contar com um leitor ideal desse tipo, né? Desse nível. Mas realmente ele tende mais a... Sim, leitor ideal, não sei, né? Eu acho que quando você lê essa tradução da poesia russa, você vê que aquilo lá é poesia realmente, né? Eu acho que você não precisa ser um tradutor ideal, ou um leitor ideal, mas qualquer leitor eu acho que vê isso. Mas interessante. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, então, queria agradecer ao Felipe pela palestra divertida e super instigante, aos que participaram com perguntas também, com comentários. Não sei se eu posso ter a honra de encerrar. Obrigado. Então, encerrando mais essa segunda edição desse colóquio sobre Borges, né? E agradecendo aos pesquisadores que estiveram aqui, discutindo com a gente nesse período complicado de greve, mas que se predispuseram mais uma vez a pensar Borges e a pensar a tradução. O Walter, que teve a ideia do colóquio na sua segunda edição já. E eu sou péssimo com palavras improvisadas de encerramento, mas enfim, que eu quero dizer é obrigado a todos e espero que possamos nos ver em breve na terceira edição desse colóquio. Obrigado.